Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Dilce do Nascimento. É uma honra ter você por aqui. Hoje estou dando início a uma série de mensagens cujo tema é família. Nesta primeira estarei falando um pouco mais sobre essa estrutura, mas trarei qual que é o papel da mãe, o papel do pai e o papel dos filhos e o próprio papel de Deus dentro dessa estrutura. Para darmos início, usaremos o texto que está em Salmo 145, versículo 4 e 5, que diz o seguinte: Uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos e proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade. E meditarei nas maravilhas que fazes. Observa que o versículo que eu acabei de ler diz que uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor. Anunciará o Senhor às outras gerações futuras. Então, você deve estar se perguntando, Dilce, o que é a família? Família é uma instituição divina, a primeira instituição criada na face da terra, instituída pelo próprio Deus, é a família. Ele a estabeleceu ainda no Jardim do Éden. Ela era composta por Adão e Eva e o próprio Deus, e posteriormente, já fora do jardim, eles tiveram ali os seus filhos. Cientificamente, dizemos que a família é uma estrutura fundamental para a sociedade por várias razões, tanto do ponto de vista sociológico quanto psicológico. A família é um lugar de desenvolvimento físico, emocional e espiritual. Então, qual que é a composição da família? O primeiro ponto é que ela é uma estrutura e essa estrutura ela tem objetivos claros desde a sua formação. Primeiro, gerar. É na família que é gerado as próximas gerações, ou seja, os filhos. A família também tem o objetivo de cuidar. E quando eu falo do cuidado, é o cuidado físico, mental e espiritual. É na família também que ela é formada, que a criança recebe suas primeiras orientações de como viver em uma sociedade. Sabemos que todo ser humano ele nasce com seus traços de personalidade, mas a sua identidade é formada a partir daquela convivência familiar. Dizemos também que um dos objetivos da família é modelar. É ali que a criança ela recebe as orientações necessárias para viver em sociedade. Então, a família ela precisa ter uma identidade e um propósito. E aí ela é composta, pelo pai, pela mãe e pelos filhos. E tem a quarta pessoa que normalmente pouco se fala sobre ela, que é o próprio Deus. Durante essa mensagem estarei apresentando a você a função de cada um dentro dessa estrutura. Primeiro papel do pai. O pai, ele tem então a função de formar a identidade do ser humano. É o pai que dá a direção. É o pai que estabelece os limites e as disciplinas dentro de um lar. O pai, ele também tem a função de proteger e dar segurança. Já a mãe, ela tem um papel diferente, o papel mais organizacional e nutricional. Para além disso, ela tem um papel preponderante, sobretudo nos dias atuais, que é dar o apoio emocional e psicológico. Quando nós olhamos para a mãe, nós podemos ver que, inclusive em Provérbio 31, os versículos 26 e 28, está escrito: ela cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogia. Seu marido também a elogia. Então, a mãe tem um papel preponderante dentro do lar.
e ela responsável por manter aquela harmonia da casa. E por falar em harmonia, como a paz precisa reinar. Pois um lar onde habita a paz, ele é um lugar que irá proporcionar conforto e segurança para essa criança. A Bíblia diz em Provérbios 17, versículo 1, que é melhor um pedaço de pão seco e paz numa casa cheia do que uma casa cheia de banquete e conflitos. Dilce, qual que é o papel dos filhos? Os filhos, eles têm um papel, então, de anunciar às próximas gerações ali os valores, os princípios. Os filhos, eles trazem consigo essa responsabilidade. E a palavra do Senhor diz, então, em Efésios 6, o versículo 1 ao 3, filhos, obedeceis os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Então, o filho ele tem esse papel preponderante, que é transmitir os valores, as tradições e a cultura de uma família. Salmo 78 diz, 78, versículo 3 ao 7. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos, contaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então, ele tem esse papel de transmitir princípios, valores e as experiências, inclusive, que tiveram com o próprio Deus. E o papel de Cristo? O papel de Cristo, ou de Deus, nesta família, é trazer luz, é trazer direcionamento para estas pessoas, tanto para o pai, para a mãe e para os próprios filhos, para que essa casa ela seja bem edificada. O Salmo 127, o versículo 1 e 2, ele diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores, pois assim dar eles aos seus amados enquanto dormem. Portanto, o que nós temos visto hoje? Será que esses pais eles têm cumprido com o seu papel? Eles têm feito a parte que lhe cabe? Importante destacar que hoje temos visto muitas famílias não vivendo a sua originalidade, mas sendo uma cópia das suas próprias famílias. E aí eu quero entrar aqui e trazer para nós qual o papel, então, da mãe, o principal papel da mãe. Existe um pesquisador chamado Harry Howley. Ele realizou uma pesquisa em 1958. Essa pesquisa, ela tinha por objetivo avaliar as conexões amorosas, dos macacos com as suas mães. E olha só o que ele descobriu. Esse objetivo inicial, era que fatores contribuem para o vínculo usual observado entre mãe e filho. O segundo objetivo, quais as consequências da separação mãe e filho. E o terceiro, quais as consequências do isolamento social. E ele se propôs até mesmo a investigar a natureza do amor. Mas veja a grande descoberta. E aí eu trago para que nós compreendamos qual que é o papel da mãe dentro daquela função que ela tem organizacional e nutricional. Durante a pesquisa, esses macacos eles foram isolados, eles foram colocados em um espaço e foi colocado então ali mães substitutas. Dois tipos de mãe. A mãe substituta, uma pelúcia, fofinha, com pelinho.
e uma outra mãe substituta que era feita de arame. E olha o que aconteceu. Nesse espaço que tinha a mãe substituta de pelúcia e no outro que tinha a mãe substituta de arame. Mas vamos à primeira. A mãe substituta de pelúcia. Ele observou que houve atraso mental e emocional. Ele observou ainda timidez na resposta a estranhos ou situações estranhas. Esses macacos, eles não brincavam normalmente com os seus companheiros. Na fase adulta, eles não acasalavam bem, né? Quando comparado com outros macacos na fase jovem ou criada pelas mães verdadeiras. Comprometimento no sexo. A mãe substituta de arame, o que eles observaram? Para além de tudo aquilo que eu falei, uma deficiência em comportamento social que era ainda mais profunda. Esses macacos eram extremamente agressivos com seus companheiros. Na idade adulta, eles não conseguiam ter relações normais, nem mesmo desenvolver as habilidades básicas, né, sociais. A mãe substituta de arame, as fêmeas era socialmente desprovida, ou seja, privada de ocitocina, um neurotransmissor responsável pela a sensação de bem-estar. Elas ovulavam e era abordada, quando elas ovulavam, era abordada inclusive pelos machos, mas elas tinham a questão sexual totalmente comprometida. O mesmo comportamento foi observado, então, nos machos. O que eu quero trazer aqui, então, hoje? Quando eu digo que o papel da mãe, né, o principal papel da mãe é organizacional, é nutricional, é um apoio emocional e psicológico, a pesquisa comprova isso. A presença da mãe, ela gera filhos com maior vínculo emocional. Ela gera filhos com maior empatia por conta da liberação desse neurotransmissor chamado, então, ocitocina. Doutora Galatea Atlas, ela escreve no seu livro Heranças Emocionais que quando uma criança ela não tem uma mãe presente, ela chama isso de queda eterna. Porque essa criança, ela desenvolve alguns sentimentos que estão muito presentes, principalmente na vida de adolescentes ou adultos acometidos de um estado de ansiedade agravada e ainda com tentativa de suicídio. Ela diz que os 3 sentimentos muito presentes são de desespero, de desamparo e de desesperança. Essa ausência física ou a ausência até desse apoio emocional, né, e psicológico traz um sério comprometimento para o desenvolvimento dos filhos no lar. Portanto, mãe, eu trago hoje aqui para nós a importância que eu e você temos na vida dos nossos filhos, a importância de acolhê-lo no momento de uma queda, no momento de dificuldade escolar. Nós precisamos desenvolver cada vez mais a questão da escuta. Nós precisamos entender esse papel que nós temos, que é de ser esse suporte emocional para os nossos filhos. Pois um filho que tem essa atenção negligenciada, ele pode sofrer consequências na adolescência e na vida adulta. E o pai? Eu te disse no começo dessa mensagem que o pai ele tem um papel, então, de formação da identidade, né? Ele que dá a direção, o pai estabelece ali os limites, a disciplina, e ele é também responsável pela proteção
e a segurança, então, desse lar. E aí, quando nós olhamos para o papel do pai, eu também trago uma pesquisa realizada por a doutora Camila Cerone e Patrícia Massoni, e ela fala da ausência física e afetiva do pai na percepção dos filhos adultos. A ausência paterna na vida adulta, ela até hoje ainda é pouco estudada no contexto nacional, ainda fica muito a desejar, né, as suas análises naquilo que tange ao desenvolvimento afetivo, cognitivo e social da criança. Mas essa pesquisa, ela provou, né, trata-se de uma pesquisa qualitativa exploratória, realizada entre adultos de 25 a 40 anos, pacientes de psicólogos, inclusive da Serra Gaúcha. E ela fez essa análise, né, da ausência paterna e quais as consequências desse distanciamento emocional entre pai e filho, mesmo que o pai estivesse ali presente, em casa, dentro de um mesmo teto, mas que mesmo assim ele não tivesse essa presença emocionalmente falando. Observou-se que há uma geração de conflito no desenvolvimento psicológico e cognitivo da criança, bem como influencia, né, o estabelecimento de transtorno de comportamento. Quais os principais problemas identificados pela ausência paterna? E volto a frisar aqui, a ausência não é só a ausência, o pai que está em outra cidade ou em um outro lar. Mas se o pai estar dentro da casa e se omite a contribuir com o comportamento, né, com as ações, a tomada de decisões do lar, ele é um pai passivo, ele é um pai ausente. E quais que foram as consequências observadas? Baixo desempenho escolar, aumento de ausências nas salas de aula, risco aumentado de envolvimento com drogas, relacionamento frágil com os pares. Observou-se também depressão, ansiedade e ainda labilidade emocional e a externalização de comportamentos problema. A ausência do pai na adolescência, ele é um promotor de padrões de interações disfuncionais. Essa ausência traz prejuízo na conquista da autonomia do filho e no processo de separação da mãe. Eu vou explicar melhor. O pai, ele tem esse papel de trabalhar o que a gente chama dentro da psicologia e da psicanálise a castração do filho. É o pai que está ali próximo da criança, é ele que tem aquele papel de trabalhar e dizer ao filho, olha, essa é minha esposa. Então, para que o filho ele não fique aquele filho totalmente dependente da mãe emocionalmente falando. Observou-se ainda que a ausência paterna, sobretudo na adolescência, suscita o sentimento de abandono, de rejeição e culpa, colocando em risco a formação de novos vínculos. A ausência paterna, ele traz problemas de identificação sexual, dificuldade de reconhecer limites e de aprender regras de convivência social. Então, nós podemos dizer que a ausência paterna, a partir destes estudos, né, ela traz a manifestação de comportamentos delinquentes, aumenta o porte de arma, embriaguez, principalmente no contexto escolar. Outro fator observado nesses adultos foram o amadurecimento físico precoce. E nós precisamos compreender que o corpo humano ele precisa passar por fases, tanto no que tange ao desenvolvimento físico quanto ao emocional.
E quando uma criança é exposta a uma situação em que ela precisa tomar responsabilidades, assumir responsabilidade, tomada de decisão, que não é preconizada para a sua idade, isso trará algum tipo de prejuízo. Observou-se ainda, que a ausência paterna na adolescente, ela é promotora de uma maior probabilidade do uso de drogas e também um alto índice de obesidade, segundo o estudo de Scarnarsi e Lewandowski 2010. Lebovici, 1987, ele também diz que a presença do pai, então, promove o quê? Segurança, autoestima, autonomia, identidade e estabilidade emocional. Olha o papel do pai, a importância deste pai presente na vida, na minha vida e na sua vida e na vida das crianças. Mas, infelizmente, poucos de nós conhecemos, então, o papel do pai, o papel da mãe, qual que é essa função, qual que é a contribuição quando nós desenvolvemos exatamente os papéis que foram estabelecidos ainda na família original. Entendo perfeitamente que ao longo dos anos, década após década, a família ela tem passado por mudanças estruturais, mas precisamos entender que quando há um comprometimento dessa estrutura, nós teremos outras famílias que não conseguirão viver o projeto original de Deus, mas serão cópias das suas próprias famílias. Quando temos, então, cópias, o que nós vamos observar? E esse é o terceiro ponto da nossa mensagem. Viva o projeto original. Nós observamos pais com dificuldade de estabelecer limite. A falta de limite, ela é danosa para a formação humana. Se você observar ou ler, até indico o livro do Dr. Henry Cloud, Quando Dizer Sim e Quando Dizer Não, É um livro que fala sobre a importância do limite. E ele traz a definição do que é limite. Limite é uma segurança, é estabelecida pelo Senhor. E a falta de limite, ele traz inúmeros prejuízos inclusive para a vida adulta. Uma mulher, por exemplo, que faltou limite na sua infância, normalmente ela tem dificuldade para dar limite. Ela se submete, às vezes, a situações mais abusivas, aquilo que hoje o mundo propaga, que são os relacionamentos tóxicos. Observamos, então, que quando os limites não são estabelecidos lá na primeira infância, nós temos hoje famílias, compostas por pai, mães, avós, depende da estrutura familiar, onde manifesta essas dores, por duas razões. Ou elas estabelecem limites exagerados, autoritarismo, ou então a falta de limite. Nessas casas estão muito presente a gritaria. E recorda que eu te falei que Provérbios 17:1, ele diz que é melhor morar numa casa onde tem pão seco do que numa casa onde está banquete, mas com a presença de muitos conflitos. O grito, ele é danoso para a formação de uma criança, porque o grito desperta insegurança, o grito leva a criança a estar em um estado de alerta. Esse estado de alerta aciona glândulas cerebrais com a liberação, inclusive, de cortisol. O cortisol, com um nível elevado, ele é danoso, porque ele compromete, inclusive, a tomada de decisão de uma pessoa, fora outros danos que eles podem trazer. Em um lar onde a família, então, não vive o seu projeto original, é muito presente, inclusive, a rejeição.
A ferida da rejeição, ela é muito comprometedora. Inclusive, eu tenho um podcast aqui que fala só sobre o assunto, feridas emocionais, e eu trato só sobre a rejeição. Você pode estar acompanhando lá. Nessas famílias também estão muito presente a prática do abandono. Eu sei que, conceitualmente falando, nós temos a tendência de ver o abandono como aquela criança que foi deixada no orfanato, que foi deixado com outra família. Hoje a gente não vê tanto esses relatos das caixinhas que ficaram nas portas, mas nós estamos sendo acometidos enquanto sociedade pela prática do abandono. Muitas crianças trancadas no quarto, inclusive com um celular na mão. Muitos adolescentes vivendo o abandono dentro de um lar onde tem pai e mãe debaixo do mesmo teto. E nós precisamos refletir sobre isso. Um outro sintoma, então, de uma família que tem algum tipo de comprometimento é a insegurança. Deixa eu tocar nesse assunto. No que tange à segurança, eu costumo dizer, quando eu escuto casais, você ama a sua esposa? E normalmente o homem diz, sim, eu morro por ela, né? Eu falo, e você ama seus filhos? Sim, meus filhos é minha vida. E por que eu faço essa pergunta? Porque a maior declaração de amor de um pai ou de uma mãe para com o filho não é dizendo que ama o filho, mas é demonstrando amor para com o cônjuge. Quando um filho ele cresce dentro de um lar, onde há trocas de carícias, onde há abraços, onde há palavras afáveis, a criança que vê isto acontecendo dentro do lar, você pode observar o sorriso no rosto e a sensação de segurança. Se nós queremos cada vez mais adultos mais seguros, nós precisamos pensar sobre os nossos comportamentos debaixo dos nossos tetos. Porque as brigas, né, elas trazem, então, além do aumento do cortisol, estado de alerta constante, ela também vai trazer a insegurança, então, aí para essas crianças e gerando um adulto, então, com um comportamento, desenvolvimento aí comprometido. Outro sintoma muito presente nas famílias que não compreenderam ali o seu papel, que vive sendo cópia da sua família, é o ciclo da violência. Doutora Gália Tiato, ela também fala sobre isso no seu livro Heranças Emocionais. Ela traz o quão é danoso o ciclo da violência. E eu sei que a Bíblia diz, corrija o filho com vara, sem sombra de dúvida, a correção, a exortação, ela faz parte do processo. Mas espancamento, não. Violência, não. Preciso te dizer, pai, mãe que me escuta, e você que é filho, que um dia será pai ou será mãe, que muitas das vezes nós usamos narrativas, né, historinhas para justificar uma dor. E a falta de limite, a falta de correção, ela é um sintoma de que você, como pai, tem alguma dor aí inconsciente, assim como a violência também é um sinal, é um sintoma. Nós precisamos meditar sobre isso, refletir, para que nós possamos ter casa cada vez mais segura. Aqui, verdadeiramente, como diz a doutora Ilma Cunha, que a família seja um lugar de refúgio e não um campo de batalha. A palavra do Senhor diz em Colossenses 3:21, pais, não irritem os seus filhos para que eles não se desanimem. E se nós não amarmos os nossos filhos, se nós não resolvermos os nossos problemas,
nós não iremos realmente dar o devido amor que os nossos filhos merecem. Ainda sobre a doutora Ilma Cunha, ela diz: é preciso resolver o passado para edificar no presente os fundamentos para as gerações futuras. A Efésios 4, 26, 27 diz: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não dê lugar ao diabo. A ausência de amor na primeira infância, ela compromete principalmente a fase da adolescência. Observe: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Vai chegar um momento, então, que vai ser um momento mais difícil, um momento em que toda a identidade desse ser, a nova estrutura emocional sendo formada, e dependendo da dor que essa criança carregou ao longo dos anos, pode chegar esse momento, então, de ela estar nessa parte da escuridão e ela não conseguir mais ser alcançada. Nós, como pai, como mãe, precisamos compreender o nosso papel como dentro da família, para que nós possamos verdadeiramente contribuir com uma sociedade mais equilibrada e com menos sofrimento. C.S. Lewis, ele diz assim, que o sofrimento é um megalofone de Deus para um mundo ensurdecido. Observa o que nós temos vivido nos últimos tempos, enquanto família e enquanto sociedade. Por isso, se nós temos visto tanta frieza, tanta falta de empatia, se nós temos visto tanto distanciamento social, nós precisamos nos perguntar por que tudo isso. Paulo Zac, ele diz que a deficiência de empatia não é uma condição transitória, mas um estado profundamente gravado, resultado de uma série de cicatrizes emocionais. O principal responsável é o abuso, que engloba a negligência e o abandono na primeira infância. E aí você deve estar se perguntando, Dilce, como mudar tudo isso? Como contribuir para que a minha casa seja um lugar mais seguro? Por meio das conexões. Conexões gera intimidade. Então, dois conselhos. Eu não gosto da palavra dica. A primeira dela, mesa. Como estar o tempo de mesa no seu lar? Talvez para você o que parece bobeira, pai, mãe, pegar um prato, comer com esse prato na mão, longe dos filhos, à frente da televisão, ou um come na frente, outro come atrás, na hora que pode, na hora que der, por causa dos nossos horários. Talvez você não tenha noção do dano que está trazendo para a sua própria casa. E aí no futuro você vai se perguntar: o que eu fiz para merecer? A resposta não seria assertiva, mas ela seria por meio de uma nova pergunta: o que você deixou de fazer para estar vivendo tudo isso? Preciso lembrar que nós escolhemos as sementes que plantamos, mas a colheita não. Ela é resultado da semeadura. E é preciso a gente refletir sobre o que nós estamos fazendo, o que nós temos feito. Concordo plenamente que hoje nós temos uma agenda muito puxada, sem sombra de dúvida. Mas será mesmo que não existe a menor possibilidade de estabelecer alguns períodos de mesa? Como fica o seu sábado e o seu domingo? Ou quem sabe, se não consegue fazer o café da manhã, um almoço, não dá para fazer a janta? Há um estudo que comprova, que foi realizado nos Estados Unidos, que a prática das refeições à mesa pelo menos 3 vezes por semana traz benefícios imensuráveis. O segundo conselho é:
tenha tempo de qualidade com a sua família. Eu gostaria de te lembrar a história de um homem, esse homem chamado Jairo. O Jairo, ele está então descrito lá no livro de Lucas, tem a sua história, e no livro também de Marcos conta a história deste homem. Ele fazia parte então ali do clero judaico. O livro de Lucas, o capítulo 8, o versículo 41 e 42, diz que ele era um príncipe da sinagoga, ele era responsável, inclusive, por organização ali dos cultos. Mas aquele homem, então, ele teve a sua filha acometida por uma doença. A Bíblia conta, então, que aquela filha estava à beira da morte. E aí Jairo, ele corre até Jesus pedindo socorro. E ele foi atendido. Mas antes dele ser atendido, ele presenciou Jesus curando quem? Uma mulher que sangrava. Quando eu olho para essa imagem, né, ela me diz muito sobre o nosso estado atual. Nós temos vivido em um tempo onde os homens têm estado tão enclausurados, né? Jairo estava tão envolvido ali com as questões religiosas, tão envolvido com o seu status, que pode sim ter tido um comprometimento na sua casa. E hoje nós temos visto homens tão acorrentados na pornografia, na falta de empatia, não acolhendo as emoções da sua esposa, às vezes sendo passivo nos ensinos, ali com os seus filhos, deixando muitas responsabilidades nas mulheres. Por um outro lado, nós temos visto mulheres com as agendas tão cheias, correndo o tempo todo, não tendo tempo de fazer, inclusive, uma comida diferente dentro do lar. E aí o que nós podemos dizer? Que enquanto homens eles se encontram acorrentados, as mulheres têm sangrado, mas os filhos eles têm morrido aonde? Dentro dos quartos, com um celular na mão. Então, enquanto homens estão presos, mulheres sangram e adolescentes morrem nos seus quartos. Que eu e você possamos entender o papel que tem a família, a responsabilidade que nós temos em nossas mãos, para que nós possamos, de fato, fazer aquilo que nos foi confiado. Pois, como eu iniciei essa mensagem, a família ela é uma estrutura, ela é comprovada, comprovados seus benefícios sociologicamente falando e psicologicamente falando, e eu posso te acrescentar espiritualmente falando. Amém? Deus abençoe sua vida.